possam dar conta, bem como a construção de novas práticas para que possam responder aos desafios que agregam a educação e a psicologia. A psicologia escolar, a princípio, trabalhou com crianças, principalmente as que demonstravam dificuldades de aprendizagem. Podemos segurar, inclusive, que a educação especial para os alunos portadores de necessidades especiais funcionou como um ânimo para a ampliação dessa especialidade da psicologia. Ao longo da sua ampliação, a psicologia escolar passou a trabalhar também com os pais, os professores e, mais recentemente, com a comunidade. Com o tempo e as pesquisas, foi elaborado o ensino que conhecemos hoje. Todavia, hoje existem barreiras na efetivação de estudos da psicologia da educação dentro das escolas. Porém, alterações no ensino rotineiro são pouco recebidas e grandemente lentas. A psicologia educacional agrega imensamente para a criação de um sistema moderno de educação. Ela tem ajudado professores, diretores, administradores e assistentes sociais a desenvolver consideravelmente uma ação mais humanitária para com os alunos, já que os ajuda no crescimento e se tornarem alunos pessoas mais íntegras e imparciais. Psicólogos educacionais e escolares são profissionais que exercem suas funções em ambientes escolares e educacionais, tais como instituições pertinentes a cada profissão, bem como empenham-se ao ensino e à pesquisa na interação entre psicologia e educação. Tendo em vista essa perspectiva, é notório que a profissão deva buscar atentar à realidade e fundamentar seu compromisso com o desenvolvimento social e com a formação humana em seus máximos potenciais. No contexto histórico, desde o surgimento da psicologia escolar, seu desempenho e finalidade principal sempre foram os problemas de aprendizagem. O que se distinguiu desse conceito com o passar das décadas foi a visão dos estudos e propostas claras sobre a atuação dos psicólogos. A partir da década de 60, quando a psicologia foi reconhecida como área de conhecimento e prática profissional no Brasil, o psicólogo educacional era visto indefinidamente, tendo como uma de suas funções iniciais o atendimento individual a alunos com objeções educacionais de diversas diretrizes. Nos anos 70, a profissão identificava-se a pensamentos conservadores muito criticados na época. Em 80, ocorreram transformações socioeconômicas, principalmente na saúde, o que contribuiu para avanços científicos na área da psicologia escolar. Em 90, teve marcos cruciais por congressos nacionais e internacionais, que ampliaram a cooperação entre pesquisadores e instituições com objetivos simultâneos. Já nos anos 2000, a atuação do profissional teve como ressignificações com a adaptação aos problemas sociais, transformando novos métodos de aprendizagem. Nesse contexto, a presente problematização consiste em aumentar a visibilidade acerca dos avanços da psicologia educacional no Brasil. A psicologia educacional diferencia-se da psicologia escolar sob 3 aspectos. Quanto à origem, a psicologia escolar surgiu para compreender as causas do fracasso de certas crianças no sistema escolar, enquanto a psicologia educacional surgiu para o tratamento de determinadas dificuldades de aprendizagem específicas. Quanto à formação, a psicologia escolar é uma especialização na área da psicologia, enquanto a psicopedagogia aberta a profissionais de diferentes áreas. Quanto à atuação, a psicologia escolar é a área propriamente psicológica, enquanto a do desenvolvimento é uma área plenamente interdisciplinar, tanto psicologia como pedagógica. Realização: Aline Gonçalves Moreira e Luísa Marcele Silva Trindade. O início e a evolução da psicologia no Brasil. A psicologia no Brasil nem sempre se deu por psicólogos, mas sim por médicos, educadores e contribuintes, em meados do século XVIII, no período do Iluminismo, onde os médicos surgiram como principais cuidadores da alma. Porém, tal ideia só tomou forma com a chegada da família real em 1808, pois somente a partir daí começaram a investir no desenvolvimento e no ensino do Brasil. Foi nessa época que criaram-se a Faculdade da Escola de Cirurgia, que se tornou em 1832 a Faculdade de Medicina da Bahia. Um ano depois, em 1833, criou-se também a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
A psicologia, então, foi sendo introduzida aos poucos em disciplinas e estudos isolados, começando a ser ensinada em escolas ditas normais, para mestrado, tendo como uma das principais áreas a psicometria, que era responsável pelos testes psicológicos e orientações profissionais. Já na medicina, a psicologia começou a se desenvolver através de teses de doutoramento, escrita por estudantes e profissionais da área e seguidores de Wundt, em psicologias experimentais em hospícios, tendo grande influência de psicologias exteriores, como a dos Estados Unidos e da Europa, onde seus principais contribuintes basearam suas obras em diversas áreas da psicologia, dentre elas a experimental, de Wundt, e a psicanalítica, de Freud. A primeira tese de doutorado com indício da psicologia foi escrita por Manuel Inácio de Figueiredo Jaime em 1836, chamando-se As Paixões e Afetos da Alma, abrindo caminho para a criação de diversas outras importantes obras de importantes profissionais e contribuintes da área, tal como Arthur Ramos, que publica uma introdução à psicologia social em 1952. Não podemos deixar de citar também a criação de importantes instituições, tal como a Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1922, a evocação do Laboratório de Psicologia do Engenho de Dentro, em 1923 a 1932, o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, posteriormente denominado Instituto de Psicologia, em 1925, o Laboratório de Psicologia em Minas Gerais e o Instituto de Higiene em São Paulo, em 1927, a primeira clínica de orientação infantil, em 1938, e a criação das cadeiras de psicologia em 1950. A psicologia até então estava tendendo para duas áreas, a clínica e a educação. E a partir do governo de Getúlio Vargas, na década de 30, tendeu-se bastante para a indústria, onde aplicava-se bastante a psicometria. Aos poucos, a psicologia começa a se desvincular da medicina e da psiquiatria, oferecendo disciplinas independentes em outros cursos de graduação. Em 1958, surge então o projeto de lei de número 3.825 para a regulamentação da profissão de psicologista, mas somente em 1962, assinada pelo presidente da República, João Goulart, através da Lei 4.119, que a regulamentação da profissão é realmente feita e o termo psicólogo passa a ser usado. Durante a ditadura militar, os profissionais da psicologia enfrentaram grandes dificuldades tanto para se formarem quanto para exercer a profissão de psicólogo. Enquanto a psicologia social se fortalecia e crescia dentro das universidades, com um pensamento crítico. E a psicologia clínica se tornou a principal área de atuação do psicólogo, chamando-se método médico profissional, tendo como importante marco o surgimento dos laboratórios de psicologia em hospitais e clínicas psiquiátricas, em 1900. A partir da década de 70, a profissão começa a ser regulamentada, através do Conselho Federal de Psicologia. E em 1975, o Conselho cria então o primeiro Código de Ética do Psicólogo, que é reformulado em 1979, criando um novo Código de Ética do Psicólogo, que vai definir responsabilidades, direitos, deveres e dia dos psicólogos, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nas décadas seguintes, começam-se a criar eventos e falar mais sobre a profissão, tornando-se mais consistente ao longo dos anos. Também lançando-se a primeira revista da Psicologia, Ciência e Profissão, que visa discutir diversas questões em relação à profissão de psicologia no Brasil, demarcando também a posição da psicologia e dos profissionais aderidos ao movimento contra a ditadura militar. Esses foram alguns dos principais nomes, criações e acontecimentos que contribuíram para o início e a evolução da psicologia no Brasil até se tornar uma profissão. Sabemos que a psicologia como profissão aqui no Brasil ainda é muito recente, mas vem caminhando de forma decisiva e positiva em seu processo evolutivo.
Yari Avelberg morreu aos 27 anos em um cerco das forças de segurança em Salvador. Era companheira de Carlos Lamarca. A versão oficial de que Yara teria se matado para não ser presa não é aceita pela família. A família considera isso uma ofensa. Então ela declarou. Ele não pode falar, porque perante Deus ele não quer mentir. Na justiça ele mentiu. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento
ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito o resto da cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Boa noite, eu me chamo Buana, sou aluna do 4º período de Psicologia. Eu vou apresentar para vocês, a Thalia Letícia, o nosso trabalho, que tem como título A Origem dos Testes Psicológicos. Foi passado pela orientadora Vanina Costa Dias. A necessidade de transformar a psicologia em ciência trouxe um grande avanço nas ciências físicas e na própria psicologia. Em 1889 surgiu a psicofísica, que se trata do estudo preciso e quantitativo de como o julgamento humano se processa. Na metade do século XIX, o homem teve interesse em medir a si próprio, surgindo então a psicometria, que é a medição do comportamento humano. Houve uma preocupação do homem em medir os fenômenos da natureza, e no século XIX se voltou ele mesmo. E foi nesse período que condições técnicas foram criadas para esse processo. Essa reflexão teve origem no pensamento dos filósofos, como Aristóteles e Platão, que tentaram compreender quem era o homem. Os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos testes foram a reforma na saúde mental, busca em dar melhores condições mais humanizadas, a reforma na área da educação e compreensão do comportamento com bases científicas. Os testes psicológicos surgiram de uma necessidade prática, não tratando-se de uma elaboração teórica de um filósofo ou psicólogo. Cattell estudou com Francis Galton e contribuiu muito para o desenvolvimento dos testes psicológicos. Dos Estados Unidos, trouxe a novidade da medição do comportamento, fundou vários laboratórios.
Os seus testes, eles eram limitados e mediam capacidades fisiológicas, habilidades básicas, não mediam a consciência ou a memória. Alfred Binet também foi um grande contribuinte para os testes psicológicos e crítico do mesmo. Ele criticou Francis e James, dizendo que eram medidas muito básicas e primárias, e propôs a criação de um teste que avaliava as habilidades superiores mediadas através da linguagem. Charles Spearman se destacou não por ter criado os testes psicológicos, mas criando uma técnica para compreender melhor esses testes, procedimentos estatísticos e matemáticos para compreendê-los de maneira mais objetiva. Criou a teoria do fator G, que se trata do fator geral da inteligência. Os testes psicológicos eram muito limitados. As universidades e academias, no início do século XX, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mudança que propiciou a maior divulgação dos testes entre os anos de 1915 a 1945. Os testes eles eram usados para tentar classificar os soldados que serviam às guerras. A primeira bateria de testes foi desenvolvida nos Estados Unidos, a Army Beta e Alpha Test, um conjunto de testes. Um avaliava as habilidades executivas e o outro avaliava as habilidades verbais. Os primeiros testes eram de inteligência. O da segunda geração era personalidade e de vocações, recursos humanos e outros. Desde então, eles ganharam muita força. Hoje temos testes que avaliam os atitudes humanos e outros. Desde então, eles ganharam muita força. Hoje temos testes que avaliam as atitudes, a capacidade mental, personalidade, neuropsicológicos, entre outros. No Brasil, é pelas vias da educação que o teste psicológico começou a ser usado. De acordo com Joaquim de Campos, a educação seria, então, um instrumento de modernização dos testes psicológicos. Somente em 1945 a 1965, houve, então, uma aceitação social da profissão de psicólogo, e com isso ocorreu a legalização e o reconhecimento científico dos testes psicológicos. Inicia-se, então, em 1965, uma mudança na visão teórica a respeito dos testes psicológicos. A forma mais antiga, chamada de teoria clássica dos testes, conhecida como teoria de resposta ao item, passa a ser questionada. Na década de 60, surgiram então alguns psicólogos que questionavam a forma como os testes psicológicos estavam sendo aplicados, propondo novos modelos de uma avaliação psicológica, ou seja, uma avaliação psicológica mais moderna. Com isso, na década de 80, surgiram os computadores, o que modernizou e aperfeiçoou os testes psicológicos. Os conceitos básicos para compreender os testes psicológicos, então, são as normas, que são as referências para a interpretação dos testes, a fidedignidade e a confiabilidade dos testes, que diz respeito à estabilidade dos scores, e a validade, que opera aquilo que o teste vai medir. Assim, desde a criação do primeiro teste psicológico, as técnicas de exame passaram a ser aplicadas em diversas áreas. Em função disso, o Conselho Federal de Psicologia passou a fiscalizar de forma mais rigorosa essa prática, criando o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos psicológicos para o uso profissional. O SATEPS determina os instrumentos que podem ser usados pelos ou pelas psicólogas na prática profissional. Testes psicológicos favoráveis e instrumentos não privativos do psicólogo. E aqueles que não podem ser utilizados na prática profissional. Testes psicológicos desfavoráveis e testes psicológicos não avaliados, normatizando assim o uso em nosso país. Eu vou citar agora a importância dos testes psicológicos atualmente. Os testes, atualmente, eles são vistos como uma medida padronizada e objetiva comportamental. Atualmente, a sua importância se dá porque, através dos testes, é possível visualizar
e observar os estados afetivos, cognitivos e motores de um indivíduo. Através dos testes, principalmente agora na atualidade, que ele se modernizou, ele vem se modernizando, é possível fechar um diagnóstico mais claro e rápido das perturbações que interferem a vida de um sujeito. Dessa forma, focando nas dificuldades encontradas, é possível traçar os recursos necessários para o tipo de transtorno ou o tipo de avaliação que o sujeito vai fazer. Lembrando que cada sujeito é único e para cada teste necessita sua própria avaliação do indivíduo. Eu concluo, portanto, que no Brasil o campo da avaliação psicológica encontra-se num momento muito peculiar e de superação de desafios. Portanto, os testes foram e ainda é um avanço na história da psicologia. Desde tempos remotos, por exemplo, na reforma da saúde mental, onde os testes partiram de um pressuposto físico para uma prática, melhorando a humanidade dentro dos locais onde ficavam as pessoas que necessitavam disso, de um apoio maior psicológico. Dessa forma, os testes vêm se inovando cada dia mais e ajudando cada vez mais terapeutas a fechar possíveis diagnósticos de uma forma mais clara e rápida. Trabalho Único TU. Integrantes: Deilson Silva dos Santos, Isabela Silva Pires, Viviane Conceição da Cruz Pontel. Tema: Origens e História da Psicologia no Brasil. O tema aborda o início da profissionalização do psicólogo no Brasil. A psicologia tem seu início no Brasil com a medicina, sendo uma parte dela. Em um segundo momento, a psicologia passa por um processo de institucionalização de suas práticas. Mesmo dividindo o cenário com a medicina e educação, a psicologia passa a ter um conhecimento próprio e é reconhecida como profissão. Por fim, a psicologia chega ao momento atual. O produto: jogo de tabuleiro. A ideia para este trabalho foi a criação de um jogo de tabuleiro, no qual cada participante é responsável por um peão em um tabuleiro. O tabuleiro contém várias casas que terminam em um tesouro. Para aumentar a competitividade, o tesouro pode ser alguns bombons. Instruções: joga-se em grupos de 2 ou 3 alunos. Cada um joga 2 dados, e o resultado da subtração dos dados é o número de casas que se deve andar. Se cair prêmios, andar o número de casas de acordo com a legenda. Se cair em tarefas, responder as perguntas das cartas. Vence quem chegar primeiro ao final. Prêmios: os números 2, 6, 14, 23, 28, 36 e 40 são os respectivos números dos prêmios. As tarefas são representadas pelos números 5, 8, 12, 18, 21, 26, 30, 34, 38 e 41. Abaixo estão as peças, os peões. O card. Exemplo de card. 1832-1920. Foi filósofo, médico e psicólogo alemão, considerado o pai da psicologia por toda a sua contribuição para a área. Criou o primeiro laboratório dedicado à psicologia experimental. O objeto de estudo está na consciência, e para estudá-la, ele utilizou os métodos experimentais das ciências naturais. Resposta: Jung. Aqui estão as referências bibliográficas.
A evolução trouxe consigo necessidades de descobrir outros caminhos para a melhoria de vida do ser humano, visando facilitar o trabalho braçal a melhores condições de saúde. Segundo Machado e Zanella, a modernidade foi um período marcado por transformações que abrangiram diferentes áreas na organização da vida humana. Esses avanços fizeram cada vez mais com que o homem fosse inovando o seu trabalho, passando assim a explorar mais recursos que existiam em sua volta. De acordo com Cambaúva, na visão sócio-histórica, o homem vai se constituindo enquanto humano a partir da sua atividade prática necessária para a sua sobrevivência, que é o trabalho e as relações sociais que constituem. Ainda de acordo com Cambaúva, a cada nova etapa da história da humanidade, a cada reorganização do modo de vida material, o homem buscou uma nova racionalidade para a compreensão do mundo e de si mesmo. De acordo com Machado e Zanella, o homem passou a mudar seu comportamento com seus pares, passando até mesmo a se afastar do outro, pela descoberta do seu próprio eu. Já de acordo com Cambaúva, Silva e Ferreira, estamos diante de uma oposição entre a subjetividade e a objetividade, ou seja, contrapondo-se o homem, autor de suas ideias, com os fatos ocorridos. Entretanto, o pensamento do homem passa a transformar não somente o seu meio social, mas também passa a mudar seu pensamento sobre a sua própria existência. Com essa forma de pensamento, o outro passa a ser considerado apenas no que se refere a estratégias de obediências e controle prévio, enquanto objeto a ser controlado. Segundo Cambaúva, o pensamento do homem tem seu marco inicial da filosofia grega, enquanto uma oposição do pensamento mítico, característico das sociedades primitivas. Assim, o homem passou a querer buscar conhecimentos em outras instâncias. De acordo com Cambaúva, é através da filosofia que o homem busca seu conhecimento racional, lógico, sistemático da natureza e de si próprio, e também de suas origens, pois o pensamento filosófico implica uma mudança de pensamento de concepção de mundo, que deve ser compreendida enquanto expressão de outra mudança. Foi então, através dessas transformações, que veio a modernidade, proporcionando melhores condições para a sociedade, nascendo assim a ciência. De acordo com Machado e Zanella, todo esse processo que se qualificou como ciência está embasado no avanço do modelo econômico capitalista, e foi referido como efeito e causa da outra. Diante disso, segundo ainda Machado e Zanella, foram criadas regras metodológicas, em que se distinguiam duas visões, uma do conhecimento do senso comum e a outra do conhecimento científico, passando assim a ser atribuídas novas características ao ser humano, como árbitro e instabilidade. Essas junções possibilitou aos pesquisadores aprimorarem a ciência, criando técnicas e meios que pudessem comprovar uma ideia diante de toda a sociedade. A psicologia, ao mesmo tempo que é uma ciência jovem, também é uma ciência antiga, tendo em vista que as suas ideias advêm da filosofia e do pensamento crítico que a mesma implantou. Entretanto, também é considerada uma ciência jovem, pois só foi considerada fazendo parte do rol das ciências após experiências padronizadas dentro de laboratório. Sendo assim, até o século XIX, a psicologia ainda não era considerada uma profissão, e sim apenas uma matéria. Levando em consideração essa situação, alguns filósofos da época se sentiram incomodados com a desvalorização da psicologia e resolveram tornar a psicologia científica. Alguns desses nomes são Wundt, que é conhecido como o pai da psicologia, Titchener, que é conhecido como o fundador do estruturalismo, e William James. Assim, a psicologia se torna uma ciência separada, que não estuda somente a essência do homem, como também seus processos mentais, comportamentos, faz intervenções e sua interação com o ambiente. Como a profissão de psicólogo foi estabelecida no Brasil? Luísa Graciele e Stephanie Noemi. Período pré-institucional, de 1500 a 1822. O saber psicológico no Brasil foi gerado no interior de outras áreas do conhecimento, principalmente na medicina e na educação, podendo considerar que os primeiros psicólogos foram médicos, educadores e bacharéis em direito.
abordando temas como emoções, sentidos, autoconhecimento, educação, personalidade, controle do comportamento, aprendizagem, influência paterna, educação, entre outros. Em 1845, o Hospício de Pedro II foi o primeiro estabelecimento no Brasil a dedicar-se ao tratamento dos alienados. Estes não gozavam de qualquer tipo de proteção ou assistência governamental e perambulavam pelas ruas livremente ou eram tratados como feras enjauladas. A instituição começou a funcionar com 144 alienados. O estabelecimento tinha capacidade para 350 pacientes. Em 1923, surge a higiene mental. A higiene mental surgiu como a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada no Rio de Janeiro em 1923 pelo psiquiatra Gustavo Ried. A Liga tinha como objetivo primordial a melhoria na assistência aos doentes mentais, através da modernização do atendimento psiquiátrico. Em 1927, formou a Sociedade Brasileira de Psicanálise, com Francisco Franco de Rocha. A partir dessa fundação, bem como a aparição do primeiro periódico de psicanálise, ele informou a Freud e solicitou a entrada da jovem instituição na Associação Psicanalítica Internacional. De 1930 a 1962, a psicologia se consolida como uma ciência capaz de formular teorias, técnicas e práticas para orientar e entregar o processo de desenvolvimento, demandada pela nova ordem política e social. Consolida-se os campos de atuação, educação, trabalho e clínica. Em 1934, Armando de Sales Oliveira nomeou em 1934 a criação da USP, reunindo as faculdades existentes e institutos de ensino. Abriu-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que oferecia as matérias básicas para todos os cursos, e assim surgiu a Universidade de São Paulo. Em 1962, surge a Lei 4119, de 27 de agosto de 1962, reconhecendo a profissão do psicólogo. Fixa normas para atuação profissional e estabelece um currículo mínimo para sua formação. Os campos de atuação são aqueles que se consolidaram como prática no período anterior: clínica, escolar educacional e organização do trabalho. O Conselho Federal de Psicologia foi criado em 1971, durante o período mais duro da ditadura militar. Sob o controle do Ministério do Trabalho, somente 2 anos depois, o Ministério do Trabalho convoca as associações de psicologia para eleger o primeiro plenário. Conselhos consecutivos decide pela realização do primeiro Congresso Nacional Unificado dos Psicólogos. Em pauta, o debate sobre a concepção corporativas e eleições diretas do SFP, por meio de chapas com programas definidos. Obrigada. Olá, boa noite. Eu sou a Silvana. E eu sou a Anne. E você está no Explica Aí. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso podcast, inscreve aí, dá uma força pra gente continuar produzindo conteúdo legal, pode ser? No episódio de hoje, vamos falar sobre o início da atividade psicológica no Brasil e as influências psicanalíticas na clínica e na educação. O início da atividade clínica psicológica no Brasil é marcado por forte influência psicanalítica. Os médicos, principalmente psiquiatras, foram fundamentais para a regularização da psicologia e da prática clínica. Além da clínica, se instaurou no Brasil republicano uma reforma pedagógica visada nas teses freudianas. A atuação clínica é considerada um dos campos de maior importância da psicologia atual. Quando se fala de psicologia clínica, a mesma segue o modelo médico, e esse modelo se refere a algo semelhante à atividade do médico, que é observar, examinar, fazer um diagnóstico e, por fim, realizar uma intervenção ou propor um tratamento para chegar a uma possível cura. No processo de reconhecimento legal da psicologia como profissão, durante mais de 10 anos, anteprojetos de lei eram vetados muito antes de chegarem ao Congresso e, mesmo após a ocorrência da vitória da psicologia com a legalização dela enquanto profissão, ela continuou recebendo ataques em formas de boatos e atuações. Os ataques eram direcionados especificamente à psicologia clínica.
Devido a esses boatos, ocorreram invasões de consultórios por um determinado período durante as sessões dos pacientes. Essas invasões poderiam prejudicar de forma inimaginável o processo terapêutico dessas pessoas, pois desconstruía a percepção de segurança que uma clínica psicológica deveria ter. É importante falar também que os psicólogos clínicos tinham o apoio total de todos os colegas de outras especialidades da psicologia, buscando em conjunto o reconhecimento efetivo da área. É impossível falar sobre o início da clínica de psicologia no Brasil sem citar o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que introduziu avanços como a mudança de paradigma, da observação para a escuta, além da importância da resistência e a perspectiva de tratar o paciente como sujeito de sua história e não como objeto. A psicanálise teve papel de destaque no início da psicologia clínica no Brasil, porque foi o momento que ela também estava chegando no país. É fundamental lembrar a importância dessa vertente na educação. Houve uma resistência contra a psicanálise nas escolas, por se tratar de uma teoria sexualista, em uma época cheia de costumes e morais, banhadas no cristianismo, e levar essa psicanálise para a escola seria um incentivo ao ensino laico, seria uma afronta à educação católica. O movimento pedagógico dividia-se em duas correntes, a dos reformadores que lutavam por uma escola laica, gratuita e para todos, e dos grupos católicos, que interpretavam a intervenção do Estado como uma ameaça. As teorias freudianas foram importantes para fundamentar a corrente reformadora, dando voz às crianças e às suas individualidades, pontos de extrema importância para a nova pedagogia que seria implantada. Uma das questões para a psicanálise ter grande popularidade no Brasil foi o fato da facilidade da abordagem clínica. Os pacientes dos hospitais psiquiátricos da época eram formados principalmente por indivíduos de baixa renda. Já nos consultórios psicanalíticos, os médicos atendiam uma clientela com alto poder aquisitivo. Freud e a psicanálise fizeram com que a observação sobre o fenômeno deslocasse para a observação sobre o indivíduo através da escuta. A clínica psicológica passou a priorizar as necessidades do sujeito e suas demandas, ao invés de ser relacionada diretamente a um tratamento de patologias como praticada na clínica médica. O indivíduo, então, percebe-se como alguém dotado de subjetividade e individualidade. Nos dias atuais, a psicanálise em relação à terapia de crianças se baseia no pensamento de Jacques Lacan, retratando o sintoma não como uma desaptação ao social, mas como uma resposta da criança enquanto sujeito que também enfrenta conflitos psíquicos analisáveis. A vertente psicanalítica foi pioneira quanto prática clínica, além da sua importância na reforma pedagógica brasileira no início do século XX. Conhecer os primórdios da prática psicológica é fundamental para que a população, principalmente o estudante de psicologia, observe e reconheça a evolução da abordagem no país. Esse foi o episódio Explica Aí dessa semana. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até semana que vem. Olá, eu sou a Leandra e junto com a Laiane, a Sara, formamos um grupo de trabalho. Somos alunas do 4º período de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida e vamos apresentar para vocês a regulamentação da psicologia no Brasil. A psicologia passou por um longo processo até ser regulamentada no Brasil. A primeira tese que se referia a fenômenos psicológicos foi defendida por Manuel Inácio de Figueiredo Jaime, em 1836. A psicologia se transformou ao longo dos anos, tornando-se ciência autônoma. Entretanto, esse processo foi bastante caótico, visto que começou em pequenos hospícios no Brasil, no intuito de oferecer tratamento aos loucos, vinculando-se à psiquiatria. Várias leis foram criadas e algumas revocadas para que chegassem ao status de profissão atual. Para que possamos compreender como se deu o processo de regulamentação da psicologia no Brasil, é necessário que retrocedamos alguns anos antes. Dessa forma, analisaremos o porquê e como ela foi regularizada. Sabe-se que as primeiras contribuições da psicologia era complemento da Faculdade de Psicologia, Direito e Medicina, ou seja, a psicologia era usada como trabalho de conclusão de curso,
nas teses de provimento, nas teses de verificação de títulos. Inclusionavam estudantes e profissionais, sobretudo no Rio de Janeiro e Bahia, nas áreas da psicologia, trazendo ao lume achados e conclusões de interesse não só para o filósofo e historiador, como para o homem de cultura. A psicologia era vista como mais uma forma de contribuir com soluções para problemas na educação, saúde e organização social. No ano seguinte à proclamação da República, em 1890, acontece uma reforma na educação do país, que era vista como precária. Surgem as primeiras modificações, surgindo a reforma de Benjamin Constant, levando à criação do Pedagógico, um museu pedagógico ao estilo dos já existentes em diversos países europeus, e cuja direção será ocupada por Manuel Bonfim, médico que abandona a carreira e dedica à educação. No Pedagógico, Bonfim cria, em 1906, aquele que é reconhecido como o primeiro laboratório de psicologia experimental do país. No campo do ensino, surgem os primeiros cursos de especialização em psicologia. Os anos de 1940 a 1960 são de grande importância para a psicologia brasileira, e nesse período já encontramos explicitamente a atuação do profissional psicólogo, chamado às vezes de psicotécnico ou de psicologista. Entramos, pois, em psicologia, não por acaso. Em 1953, a PUC-Rio cria o seu primeiro curso de graduação de psicologia. A ditadura militar e as condições impostas por ela trouxe problemas para o desenvolvimento da psicologia como profissão. A Lei 5.692/71 retira a disciplina de psicologia do currículo do então ensino segundo grau. A reforma universitária de 1968, em nome da democratização do ensino superior, possibilita a proliferação das faculdades privadas, formando grandes contingentes de profissionais, sem possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, que se recai para áreas como a psicologia. Quando falamos sobre a pré-história da psicologia no Brasil, sabe-se que a psicologia teve um longo processo e é chamada de ciência nova, mesmo que sua trajetória seja longa, pois demorou se tornar uma profissão em sua totalidade. Visto que antes as questões psicológicas eram abordadas de outras formas, por outras pessoas, e é no período do iluminismo que os médicos surgem como cuidadores da alma, e após a chegada da família real, começa a se constituir uma forma de vida pública, ampliando ainda mais a necessidade da psicologia. Começa-se a investir em ensino no Brasil, bibliotecas e tantas outras formas de conhecimento. Entretanto, esse ensino era bastante elitizado. A chegada da família real trouxe consigo a população das cidades, e o ensino da psicologia no Brasil se manifestou em primeiro momento como matéria complementar para os cursos de medicina, pedagogia, até o chamado magistério de hoje. E aos poucos, a psicologia vai se desvinculando da medicina e psiquiatria. Entretanto, até hoje existem alguns cursos um viés de psicologia. Surge um projeto de lei para regulamentar a psicologia como profissão. A Sociedade de Psicologia de São Paulo promoveu várias reuniões no ano de 1957 para discutir as questões de regulamentação. Essas reuniões foram organizadas por Raquel Vieira da Cunha, chefe da 3ª Divisão da Sociedade, que abrangia as áreas de psicopatologia, psicologia clínica, correlacional e higiene mental. Mas é só em 1962 que foi assinada por João Goulart a Lei da Regulamentação da Psicologia, e o termo psicólogo é usado. E com muitas outras formações, a psicologia durante a ditadura militar sofreu bastante, tanto na educação como se fornecem psicólogos quanto atuar como psicólogos. Enquanto isso, a psicologia social começou a se fortalecer como pensamento crítico, principalmente em relação à profissão. A psicologia clínica se torna a principal fonte de trabalho desses profissionais, e a atuação do psicólogo era chamado de método médico, pois, como se pode ver, os psicólogos de grande sucesso eram médicos, um exemplo de Freud.
Algo que chama bastante atenção é o quanto a psicologia era usada para a colaboração de discursos de exclusão de pessoas colocadas em manicômios no Brasil. A psicologia teve uma grande influência dos Estados Unidos e da Europa. A psicologia social, então, tentou criticar a atuação do psicólogo e como ela estava sendo feita, pois era levada por interesses dos mais ricos. Na ditadura militar, alguns psicólogos são chamados de resistências, pois acredita em uma psicologia inclusiva e dando acesso a todos. E em 1975, a psicologia cria o primeiro Código de Ética, que é formulado em 1979 e foi se tornando mais consciente ao longo dos anos. No final do século XX, a psicologia é bastante pesquisada e estudada, até ser lançada uma revista de ciência e profissão que expandiu ainda mais essa profissão. A psicologia, na legislação nacional, teve uma gestão longa e penosa, que passou a psicologia vinculada à filosofia desde os momentos dos primeiros pensamentos humanos, e com o rigor dos ineficientes experiências enriquecidas pela multissecular tradição filosófica e progressiva indagação filosófica, que é a psicologia penetra nos terrenos de ensino oficial. As duas matrizes procedem à psicologia são, inevitavelmente, a filosofia e a fisiologia. A psicologia pode ser a grande ponte de contato entre as duas. A psicologia só se tornou profissão no Brasil a partir da Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, surgindo novas oportunidades aos psicólogos da época, em áreas de atuação como clínicas, escolas e organização do trabalho. Com o desenvolvimento do Brasil após a ditadura militar, o profissional psicólogo começou a observar e apontar críticas diante a acontecimentos de desigualdade social que ocorria no país, a repudiar movimentos de exclusão e amparar a maioria da população que necessitava da ajuda psicológica, sendo muitas vezes trabalho comunitário ou voluntário. O Conselho Federal de Psicologia foi criado em 1971, logo após desenvolver o novo Colégio de Ética Profissional, de 1987, onde define as responsabilidades, direitos e deveres do psicólogo, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, podemos observar que, no Brasil, a psicologia está à espera de amplos estudos e pesquisas que lhe ofereçam pegadas seguras e modelos típicos caracterizadores de um nível de evolução, onde se agregam escolas e descobertas, como acontece em outras nações em condições econômicas, culturais superiores a nossas. Obrigada por escutar o nosso podcast. Foi um prazer poder compartilhar com vocês um assunto tão importante. Até a próxima, pessoal!